Bom, vamos lá, pessoal. Na continuação aqui, agora nós vamos fazer uma atividade que nós fizemos em sala já, mas pode ser útil para você rever, caso você tenha esquecido. Que é como calcula uma tabela de frequências para uma variável numérica em um conjunto de intervalos, tá? Para trabalhar com essa atividade, vamos usar a altura do questionário, tá? Vou pegar a coluna, vou criar mais uma planilha, tá certo? E inicialmente nós vamos converter essa altura para metros. Não haveria necessidade, né? Mas em geral o metro é uma unidade mais intuitiva que nós trabalhamos com as alturas, né? Inicialmente é só pegar a altura e dividir por 100. Você vai ter a altura das pessoas em metros. Vamos fazer isso para todas as alturas. Agora já está num formato comum, né, que nós estamos acostumados. Eu vou formatar, clicar com o botão direito, formatar as células para trabalhar com duas casas decimais, tá certo? E estamos prontos para começar. Bom, para você trabalhar com a tabela de frequência, você precisa saber quais são os intervalos, né? E você pode construir esses intervalos. Na aula, por exemplo, você deve ter visto algo assim. Eu poderia fazer de 0 até 1 metro e meio, né? Eu coloquei aqui no caso deixa eu só centralizar até aqui. No caso eu coloquei de 0 até 1,5, coloquei a barra significando que incluindo 1,5. Aí depois eu poderia colocar de 1,5 até 1,60 m, né? E eu coloco aqui essa barra indicando que não inclui um 1,5, mas inclui 60. E assim por diante. Eu poderia fazer vários intervalos para depois, em cada intervalo desse, calcular a frequência. Isto é, quantas pessoas nessa população se encaixam nesse intervalo, quantas nesse, e assim por diante. Esse intervalo aqui eu estou escolhendo de forma arbitrária. Mas do jeito que está aqui, o Excel entende, o Calc entende que isso é um texto e não serve para ele utilizar em uma fórmula. Então, na fórmula que nós vamos utilizar para calcular a tabela de frequências, eu vou fornecer somente um número que é a parte final do intervalo. Então, eu vou colocar simplesmente 1,5, excluir tudo aqui, vou colocar 1,5. Aqui eu vou colocar 1,6, tá certo? E aqui eu posso continuar, fazer até 2 metros de altura. Eu não acredito que tenha ninguém com 2 metros na sala. Aqui vamos formatar. Mas pode ser que tenha alguém com 2 metros nas outras turmas. E aí eu tenho os dados e eu tenho aqui o final de cada intervalo, que são as classes que eu quero contar. Agora eu vou contar a frequência. A fórmula que eu vou usar, vou clicar aqui para incluir uma fórmula. Eu vou incluir uma fórmula que está na categoria de matriciais. A fórmula se chama frequência. E se você for olhar, ela tem dois campos. Os dois campos são obrigatórios. Um campo é o conjunto de dados. O outro campo são as classes, né? No caso, o limite final das classes. Então, primeiro vamos incluir os dados. Aí você clica em escolher. Aí você vem aqui e seleciona, tá? Opa. Enter. Agora vamos selecionar as categorias, está lá em cima. Vamos subir aqui um pouquinho. Enter. E vou contar. Vocês estão vendo aqui que não tem ninguém com menos de 1,5 m. Inclusive eu poderia até trocar esse valor. Começar a partir de 1,60, de 1 até 1,60. A maior parte não, né? A categoria aqui, o intervalo que tem mais alunos é entre 1,60 e 1,70. Mas tem bastante também nos outros intervalos, tá? Não tem ninguém com mais de 1,90, pelo menos, né, que preencheu o questionário.
E é isso aí, gente. Eu posso alterar aqui, eu vou colocar aqui só para mudar um pouquinho, 1,60, 1,65. E agora eu vou prosseguir para ele recalcular. Tá certo? Aqui eu vou também... Opa! Aqui eu vou ter que... Aqui eu poderia incluir de novo para calcular nesse intervalo aqui, mas... não tem problema, tá? Bom, você vê que mudou a contagem, né? Por exemplo, entre 1,75 e 80, entre 1,75 e 80 tem somente 7 pessoas. E agora ficou um resultado diferente. Você pode voltar para aquele original. Que eu vou voltar para o que estava antes. Só para te mostrar. E se você quiser, você pode fazer um gráfico de barras, tá certo? Você vai clicar aqui no gráfico, você pode ver um gráfico de barras desses dados. Não é um histograma, né? É só um gráfico de barras. Não resolve o problema de você construir um histograma, mas dá para você ter uma ideia de como estão as contagens aqui, tá certo? Eu não coloquei os detalhes, não coloquei o eixo, mas é só para você visualizar. Esse é um exemplo de como calcula uma planilha de frequências, uma tabela de frequências a partir de medidas numéricas separadas em classe, tá? Se você quiser medir a frequência para variáveis categóricas, no vídeo anterior nós já vimos, você pode usar o CONT-SI. Então você vai usar o CONT-SI e aí vai calcular com facilidade, tá certo? Bom, esse aqui foi curtinho, espero que tenha ajudado vocês aí.